Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E depois a minha expectativa é que você esteja sendo ministrado pela palavra de Deus nesse dia. Deus tem um tema maravilhoso para trabalhar com o nosso coração hoje. Nós iremos falar sobre o povo que prosperará. Será que existe uma expectativa no teu coração de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa bem-sucedida na vida? E o que você está pensando acerca do ano que vem? Você está assimilando tudo isso? Vamos trabalhar aqui com a palavra de Deus e ver o que Deus tem a dizer acerca da nossa prosperidade no futuro, independente de circunstâncias quaisquer. Eu quero ler apenas a parte B do terceiro versículo do Salmo 1. Olha só o que diz aqui. Salmo 1, versículo 3, a última parte, diz assim: e tudo o que ele faz será próspero. Talvez na sua tradução será bem-sucedido, que é a mesma coisa. E tudo o que ele faz será próspero. Uau! Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Ah, se nós crermos de todo o coração, veremos a glória de Deus, irmãos. Olha só, eu começo perguntando a você, como prosperar em um futuro incerto? Como? A gente tem o desejo de prosperar. A gente tem o desejo de ser bem-sucedido, a gente tem o desejo de alcançar os nossos projetos, ou seja, realizar, executar os nossos projetos. Isso está no nosso coração, mas às vezes existem muitos impedimentos, muitas barreiras que vêm nos dizer que não conseguiremos alcançar êxito no nosso empreendimento. E talvez existam circunstâncias que nos impedirão de sermos prósperos naquilo que venhamos a fazer. Como crescer em um ano em que todas as projeções apontam para ser um ano difícil? Não é isso que temos ouvido acerca de 2021? Nós estamos finalizando um ano de muitas dificuldades. E eu quero perguntar a você, as dificuldades impediram você de ser uma pessoa próspera em Deus? Agora nós estamos diante de um grande desafio, o desafio de 2021. Existem projeções do ponto de vista econômico, do ponto de vista também da saúde pública, da segurança pública, porque é um efeito, você sabe como é, não é? Se não está bem a economia, o número de desempregados aumenta e nós temos, então, assim, um aumento também na criminalidade. Então, nós precisamos cuidar de cada aspecto desse para que o país goze de ordem e progresso. Não é assim? Mas quais são as projeções? Projeções dizem, olha, vai ser um ano difícil, vai ser um ano instável. Isso é o que nós temos ouvido. Talvez, então, esta seja a pergunta que você está se fazendo. Como que eu vou prosperar em um ano que já está, assim, apontado para ser um ano de tantas dificuldades? Como que eu vou alcançar os meus objetivos? Como que eu vou, subir mais um degrau dessa escalada? Se eu não estou vendo para o próximo ano um ambiente que seja propenso ao desenvolvimento dos meus planos, dos meus projetos, como que eu posso prosperar? Não é? E aí, então, quando a gente pensa, é comum, quando a gente pensa em situações difíceis, em tempos difíceis, a gente pondera da seguinte forma: se Deus me abençoar, para que eu pelo menos permaneça onde estou, já está de bom tamanho. Se eu não decrescer, se eu não retroceder, já está de bom tamanho. Veja se esse pensamento não é um pensamento que sobe ao nosso coração, ou que talvez você já tenha ouvido pessoas falarem dessa forma. Olha, o tempo está difícil, mas eu estou me mantendo. Eu pelo menos estou aqui, eu estou neste ponto, e Deus tem me ajudado, tem me abençoado, que eu estou aqui, não retrocedi. Cara, será que tudo isso faz sentido à nossa fé? Será que tudo que Deus tem para nós, em tempos difíceis, é não evoluirmos, é não decrescermos, é não retrocedermos? Será que tudo que Deus pode fazer por nós, ou que tudo que Deus planeja para nós, em tempos difíceis, em tempos problemáticos, aonde nós estamos vendo um quadro, um panorama, que tende a se agravar? Mas Deus não está acima de todas as coisas? E será que a nossa fé nos limita apenas a crer que Ele vai impedir de que nós retrocedamos? É muito bom não retroceder, mas eu acho e eu creio, a minha fé me diz, que nós vamos ainda para além de estarmos permanecendo em um mesmo lugar. Eu creio que Deus tem algo melhor para nós.
Eu creio neste Deus que se revela na palavra, que é um Deus de grandes possibilidades, é um Deus que nos leva a lugares muito mais altos do que aqueles que nós temos chegado, ou que nós pensamos em chegar. Eu creio que um Deus que não está limitado às circunstâncias adversas. Não são os tempos difíceis, não são os momentos de crise, nada disso que possa impedir o agir de Deus ou o cumprimento das promessas do Senhor para as nossas vidas. E eu quero ir além e te afirmar que, segundo a palavra de Deus, existe um povo nesta terra que irá prosperar no ano de 2021, a despeito das circunstâncias que houverem em relação à economia, à saúde pública, à segurança pública e outros fatores que nós poderíamos considerar nessa equação de dificuldades. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Existe um povo, segundo a palavra de Deus, que será próspero e será feliz, não só no próximo ano, mas em todos os anos vindouros. Porque este povo, ele não está limitado às circunstâncias. Este povo é o povo abençoado de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, é a palavra de Deus. Quando você recebe, quando você crê nela, quando você vive pela fé, então você tem uma vida completamente incomum, não é verdade? E eu quero desde já convidar você a fazer parte deste povo. Eu quero convidar você a ter uma visão diferente acerca do seu futuro. Olhar para 2021, para 2022, 2023 e assim sucessivamente. Olhar para os anos vindouros e não se ver limitado por circunstâncias. Saber que existe um Deus que tem o poder, que tem a capacidade de fazer muito mais além do que pedimos ou do que pensamos, conforme o poder dele que opera em nossas vidas, como diz a sua palavra. Olhar para esse Deus e entender o porquê alguém pode afirmar aquilo que lemos no início, subtraindo, do versículo 3 do Salmo 1, na última parte onde lemos, e tudo o que ele faz será próspero. E nós não estamos falando aqui de Deus. Deus é quem abençoa e possibilita a prosperidade. Mas nós estamos falando aqui de homens que são abençoados por Deus. Esta é a verdade. Então Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas de quem estamos falando afinal? Quem são essas pessoas? Como elas alcançaram esta condição de prosperar, mesmo em tempo de adversidade? E olha só, Deus não está falando aqui em uma prosperidade apenas em uma área da nossa vida. Deus não está dizendo, você vai ganhar dinheiro, até porque prosperidade bíblica não diz respeito só a dinheiro. Seria muito mesquinho, não é verdade, pensar apenas que prosperidade que vem de Deus se resume a ter uma boa condição financeira. Muito para além disso. Nós estamos falando em sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Sermos bem-sucedidos como família, como casal, como pais, como filhos, como profissionais, como empregados, como patrões, como sócios, ser bem-sucedidos como servos de Deus, como pessoas que devotam a sua vida à adoração, louvor e à glória do nome do nosso Deus, servos de Jesus Cristo, sermos bem-sucedidos como pessoas nessa sociedade, pessoas influentes, aleluias, sermos saudáveis. Nós estamos falando de algo ainda muito maior, sermos pessoas alcançadas pela salvação de Deus e termos uma vida que não se resume apenas nessa existência terrena, mas temos a convicção de que viveremos uma eternidade com Deus. Existe prosperidade maior do que essa? Não, não existe. Existe abundância melhor do que essa? De forma nenhuma, não existe nem jamais existirá. Nada pode ser mais abundante do que a vida eterna que recebemos ao entregarmos a nossa vida, o nosso coração a Jesus Cristo, para que Ele venha a ser Senhor e Salvador de nossas vidas. Preste atenção nisso. Para que você comece a entender de quem estamos falando, eu começo a te falar daqueles que não estamos falando, dos quais não estamos falando. Apontar quais são as pessoas que não estarão dentre este povo, que será um povo próspero e feliz. Salmo 1, os versículos de 4 a 6 diz, os ímpios não são assim. Assim como? Não serão prósperos, não são prósperos. Assim, porém, como a palha que o vento dispersa, ou que o vento espalha. Ele está dizendo que os ímpios, eles não gozarão desta prosperidade nem desta felicidade, mas que eles serão como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios será destruído. É um caminho escorregadio, é um caminho de limitações, é um caminho de percalços, é um caminho de grandes dificuldades. E o problema não é existirem dificuldades, porque o nosso caminho também propõe dificuldades. O problema é vivenciar essas dificuldades, é passar por essas dificuldades sem ter o apoio, sem ter a graça, sem ter o favor de Deus em nossas vidas. Olha como a coisa aqui toma um grau de seriedade. Estes são aqueles que se afastam de Deus e não buscam viver pelo princípio da sua palavra. Eles não querem conta com Deus. Existe um espírito anticristão crescendo no coração das pessoas neste mundo. São pessoas que não creem na existência de Deus, nem no poder, nem na eficácia da sua palavra. Eles negam a existência de Deus. São pessoas que não querem conta com a palavra do Senhor, que sabemos ser a luz que pode iluminar e nos nortear, ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso norte. Mas muitas pessoas rejeitam a revelação de Deus e, consequentemente, rejeitam o favor de Deus para as suas vidas. Essas pessoas confiam, acreditam na força do seu braço. Este ano foi um ano que demonstrou à humanidade que a humanidade não é tudo que pensa ser, não pode fazer tudo que pensa poder. Ela está restrita muitas vezes àquilo que é o que vê diante dos seus olhos, porque o inesperado, aquilo que vem como variável nesta equação, pode mudar a condição da humanidade e confinar a humanidade em um ambiente de prisão domiciliar. Onde está o poder dessa humanidade? Queridos, nós precisamos atentar a isso. Esta humanidade, ou esses que se dizem donos do saber terreno, eles têm a capacidade de garantir um futuro de bênção para nós, um futuro próspero para nós? É claro que não. Eles não têm essa capacidade. E também nós não vamos nortear, nós que cremos na revelação da palavra de Deus, as nossas vidas, por aquilo que são as projeções deles, por aquilo que eles dizem acerca do futuro, porque nós sabemos que a última palavra ainda está com o nosso Deus e não com os homens. Se eles estão dizendo que nós estaremos vivenciando um ano de muitas dificuldades para o ano, eu creio na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não existe horizontes que nos demonstrem isso. O que eu estou dizendo é que eu não vou viver segundo aquilo que eles determinam, segundo aquilo que eles dizem que vale, mas eu vou viver segundo a palavra e a revelação do meu Deus. Estes homens, eles se distanciaram de Deus. E sabe qual é o meu conselho para você? Se afaste da influência deles. Se afaste da influência deles para que você não caia na mesma armadilha que eles estão caindo e não sofra as mesmas consequências que eles sofrerão. Porque o que é dito deles, ou acerca deles, neste salmo extraordinário, é o seguinte: no versículo 4, o texto que nós lemos, diz que eles são como a palha que o vento espalha. Eles de fato serão espalhados. Eles andarão, mas em um determinado momento eles serão fragilizados. Eles ajuntarão, mas se espalhará, porque eles não têm a bênção do Deus vivo sobre a vida deles. No versículo 5 diz que eles não prevalecerão no juízo. Ao serem julgados por Deus, quanto aos seus atos, serão reprovados. Eles não terão a aprovação de Deus e, consequentemente, não terão o favor de Deus, nem as promessas de Deus chegarão às suas vidas. E eles também não permanecerão na congregação dos justos. Não há lugar para eles no meio do povo de Deus, porque eles rejeitam a Deus no seu coração. Entenda a gravidade disso, porque isso está determinando um futuro de derrota para eles. Se afaste da influência dessas pessoas. No seu caminho eles perecerão, porque está escrito que o caminho do justo perecerá, o caminho do ímpio perecerá. Esta é a realidade exposta pela palavra do Senhor e com certeza se cumprirá. Então eles podem dizer: eu faço o que eu quero da minha vida e eu vou alcançar o resultado que eu desejo. Tolos, eles não alcançarão o resultado que desejam. Eles alcançarão o resultado que está determinado aos tolos, aos ímpios, aos que se afastam de Deus. Você não quer viver assim. É claro que não. É claro que você não quer viver assim. Você não quer que sua vida seja assim. Você não quer ter um futuro. Você não quer ter o juízo sobre sua vida como eles terão. Por isso eu digo: afaste-se da influência dele e venha fazer parte deste povo que será abençoado no futuro desta terra. Preste atenção nisso. Você quer fazer parte deste povo, então você precisa se decidir a isso. E eu quero
compartilhar algumas coisas com você. Nós precisamos entender que existem coisas que precisam ser assimiladas e feitas por nós para chegar ao resultado que Deus quer para as nossas vidas. Deus estabelece o caminho. Deus diz, anda por aqui, faz assim, e você vai ser abençoado. E se nós compreendermos isso, nós vamos ser vitoriosos no próximo ano. Algumas coisas aqui. Deus está falando, através do ministério, deste compositor, daquele que fez o Salmo primeiro. Não se sabe, não tem uma identidade precisa de quem foi a pessoa que compôs este Salmo. Mas o que importa, na verdade, não é quem compôs o Salmo, mas que o Salmo é uma inspiração do Espírito Santo. Que o Salmo é revelado, é inspirado. É isso que nos importa saber, porque assim ele se constitui palavra de Deus, crível, acima de qualquer suspeita. Nós podemos confiar nele. E este mesmo Salmo aponta quais são as características deste povo, né? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que este povo, que será composto de mim e de você, que está nessa manhã dizendo eu quero fazer parte disso, não é? Então, a primeira coisa, será composto daquele que sabe eleger bem suas conexões. Escute o que eu estou dizendo para você. Versículo 1 desse salmo diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esta pessoa é a pessoa que sabe eleger bem, escolher bem suas conexões. Ele não se conectará a homens que não conhecem a Deus e que não querem conta com Deus. Ele não se conectará a pessoas que não creem. Ele não se conectará a pessoas que estão determinadas a viver uma vida de pecado e, consequentemente, de separação de Deus. Porque ele compreende que o destino dessas pessoas será uma ruína. O destino dessas pessoas será o tropeço, será serem espalhados, perecer na jornada, no caminhar deles. Então ele faz uma opção, eu não me conectarei, eu escolherei as minhas conexões, eu não me conectarei com pessoas que vivem e praticam estas coisas. Olha só, porque suas conexões têm o poder de determinar o seu destino. Por isso você precisa saber muito bem com quem você se conecta. Se você se conecta com pessoas que conhecem a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que creem com Deus, você está determinando um futuro de bênção. Mas olha só qual é o futuro daquele que não quer conta com Deus, para que você não se conecte com Ele. Nós temos falado, é um futuro incerto, é um futuro escorregadio, é um futuro daqueles que serão espalhados. Por isso, não ande no conselho, na orientação dos ímpios, dessas pessoas. Não ande no conselho dessas pessoas. Quando essas pessoas quiserem te influenciar para você se afastar do caminho que Deus propõe para a sua vida. Quando essas pessoas quiserem te influenciar para você se afastar do lugar do ajuntamento do povo de Deus, para se afastar da igreja que você frequenta, da célula que você participa, para que você deixe de fazer ou de desenvolver o ministério que Deus tem para a sua vida. Quando essas pessoas tentarem influenciar você negativamente, você vai dizer não a elas. Porque você tem, aleluia, algo maior diante dos seus olhos. Viver as bênçãos daquele que te chamou das trevas para a luz. Viver as bênçãos de Deus na tua vida. Ser uma pessoa feliz, próspera e abençoada, bem-sucedida no próximo ano e em todos os anos da sua vida. Não ande na orientação, no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Passa de largo. Quando os pecadores quiserem te atrair e dizer, vamos fazer essas coisas, porque essas coisas nos dão muito prazer. Ah, você não sabe o que você está perdendo. Ah, você não sabe o que você está deixando, sabe, de viver. Você está, olha, confinando sua vida aí nessa sua religião, nessa sua fé. Despreze isso. Não se detenha no caminho destas pessoas, porque elas estão caminhando a passos largos para a destruição, mas sobre você repousa uma promessa de Deus. A promessa de que tudo que você fizer será bem sucedido, será próspero, você será abençoado e feliz, segundo o texto da palavra do Senhor. Não se conecte, antes se afaste destas pessoas. Não se assente na roda dos escarnecedores. É um outro conselho que o texto bíblico deixa para você. Não se assente na roda daqueles que escarnecem de Deus, da sua palavra, do que é bom, do que é santo, do que é justo, do que é perfeito.
que são zombadores, que são blasfemos, que vivem destilando heresias pelos seus lábios. Se afasta dessas pessoas. Elas podem comprometer o teu futuro de bênção, o teu futuro de vitória, e impedir que as coisas que você tem demandado, que as coisas que você tem feito, sejam prósperas e abençoadas. Afaste das influências dessas pessoas, para que você tenha um futuro de vitória. Uma segunda coisa proposta, é que esta pessoa, ou este povo, se nós trouxermos, para o contexto de povo, então este povo viverá pela fé, pois ama, medita e crê na palavra de Deus. No versículo 2 do Salmo 1. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, glória a Deus! Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra do Senhor. Todos os dias da minha vida eu leio a palavra de Deus. Desde que eu me converti, não tem um só dia que eu não me debruce sobre a palavra do Senhor. Porque eu me coaduno com o pensamento do salmista lá no Salmo 119. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela norteia os meus passos. E eu, então, começo a viver pela fé, crendo, estando convicto, estando plenamente convicto de que essa é a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra tem mudado a minha vida. Eu não estou vivendo aqui de uma falácia, de um conto, de experiências alheias, mas das minhas próprias experiências. O que ela fez por mim, ela pode fazer por você e ainda muito mais. Com certeza, a fé deste povo na palavra de Deus vai levar este povo a uma condição de vitória. Nós não andamos por vista, mas por fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, e que se ele retroceder, o Senhor não terá prazer nele. O justo precisa andar pela fé e não pelo aquilo que vê, não por aquilo que está diante dos seus olhos, porque aquilo que está diante dos nossos olhos pode ser enganoso, pode ser fictício, tem pouca durabilidade muitas vezes. Nós apostamos em alguma coisa que estamos vendo, mas aquilo é de durabilidade curta, e então nós somos frustrados com as nossas expectativas. Mas quando andamos pela fé, e a nossa fé é posta na palavra de Deus, nós estamos então colocando a nossa expectativa naquilo que tem valor eterno, peso eterno, durabilidade eterna, e que não vai nos frustrar jamais. É isso que Deus quer que nós entendamos. Tenha o seu coração na palavra de Deus, para que você seja alguém frutífero, próspero e abençoado, que circunstâncias não limite o seu crescimento, que circunstâncias não venham a limitar a sua prosperidade, nem a sua felicidade, porque Deus é quem te garante te colocar além dessas circunstâncias, além dessas dificuldades. O Senhor te levará para lugares altos. Bendito seja o seu santo nome. Segundo o texto, essa pessoa ou este povo será um povo frutífero, inabalável e conhecido por Deus. Olha o que nos diz o texto maravilhoso da palavra de Deus. Ele é como árvore plantada, versículo de número 3, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo que a árvore precisa é isso, é ser plantada em um lugar próspero e fértil, em um lugar onde vai proporcionar a ela todos os elementos, todos os nutrientes, tudo o que ela precisa para frutificar abundantemente. É tudo o que uma árvore precisa, e é isso que Deus está querendo que você entenda. Para que você seja próspero em tudo que faz, você precisa estar plantado no lugar certo. Você precisa estar plantado junto aos ribeiros de água. E obviamente nós estamos aqui usando de uma figura de linguagem para dizer que você precisa estar plantado no meio do povo de Deus, na igreja de Deus. Você precisa estar plantado aí, sabe por quê? Porque é neste lugar onde os rios do Espírito Santo correm, onde as torrentes da palavra de Deus, elas vêm e elas passam e elas irrigam, e elas trazem tudo o que é necessário para termos uma vida frutífera e abundante. E se você entender isso, você será alguém abençoado para sempre. Ele é como a árvore, este povo será como a árvore, e será como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Este povo permanecerá na congregação dos justos. A Bíblia diz no texto que nós lemos que o ímpio não permanecerá, não prevalecerá na congregação dos justos, mas os justos estarão ali. E se você guarda esta palavra no seu coração, e você busca uma vida na presença de Deus,
você será contado como justos. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé na obra redentora de Jesus. Você será inserido nesse contexto e viverá na presença de Deus fazendo a sua vontade. Então você não será cortado da casa de Deus, não será cortado do povo de Deus, mas você estará ali plantado e será frutífero e abençoado. E por fim o salmista lá no versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo. Perceba que não só é o caso de você conhecer a Deus, mas a palavra diz que Deus conhece você, conhece o teu caminho, conhece o que você determinou, o que você estabeleceu para a sua vida, conhece o que está no seu coração e o desejo que você tem de fazer as coisas certas, de servir a Deus, de seguir a Deus, de estar com Deus, de andar na vontade divina e fazer tudo aquilo que o propósito de Deus determina para a sua vida. Isso vai garantir o seu futuro, isso vai garantir a sua prosperidade, a sua felicidade no ano que vem, nos anos vindouros, porque esta é a garantia da palavra de Deus sobre a vida daqueles que agem dessa forma, sobre a vida daqueles que preferem estar na presença de Deus do que na presença dos ímpios, no caminho dos ímpios, assentando com Ele. Prefiro estar no meio do povo do Senhor, prefiro estar sentado na roda dos justos, assentado na roda dos crentes, daqueles que têm fé na palavra, que falam das grandezas de Deus, que contam os testemunhos dos feitos de Deus, que estão testemunhando das maravilhas que Deus fez em seu viver. Prefiro estar com eles, este povo de fé que se move nas ondas do Espírito Santo e que chegará a lugares altos. Se seu caminho está sendo aprovado por Deus, se seu caminho for aprovado por Deus, em tudo você prosperará. Eu te convido a estar, a permanecer no meio deste povo que terá um futuro brilhante, um futuro de vitória, um futuro de paz, porque a palavra de Deus assim nos promete. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa guardar essa palavra no seu coração. O teu futuro será próspero, porque tudo o que você fizer prosperará pela bênção e a promessa do Senhor. Deus te abençoe, querido. Amém.